Olá! Hoje a gente começa o nosso programa desvendando alguns mitos. Não podemos permitir mais interpretações mirabolantes da profecia de Apocalipse 17, que fala sobre os 7 reis. E nós vamos ver aqui o que realmente esse texto bíblico está querendo nos mostrar. E já começa o programa quente, porque essa e muitas questões, a partir de agora, estão na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo! Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. E estamos começando a nova temporada do programa Na Mira da Verdade. Já estava com saudade do programa ao vivo. E você que está nos assistindo aí, estamos ao vivo. Agora são 21 horas e 4 minutos e nós começamos agora a nova temporada do programa Na Mira da Verdade. Meu amigo professor Leandro Quadros. Amigo Tito. Rapaz, como é que tá, hein? Depois de 2 meses na Argentina, já está falando espanhol, meu homem? No hablo mucho. Seja muito bem-vindo, Rapaz, professor. estou contente de estar com você aqui, com os nossos telespectadores, os ouvintes que acompanham também, não é, Tito? Acompanham pela Rádio Novo Tempo. Foram 2 meses aí de muito estudo, mas que Deus tem me dado muitas bênçãos, mesmo sem merecer. E pude aprender algumas coisas novas aí para trazermos para o nosso telespectador e ouvinte, porque esse é o nosso maior interesse, não é? Aqui na Novo Tempo, nenhum apresentador se preocupa em estudar algo simplesmente para si, mas para transmitir aquilo de bom que Deus tem para todos nós, não é? Eu queria mandar rapidamente alguns abraços aqui, Tito. Pois não, professor? E agora estamos aí numa nova temporada, apesar de os programas passados terem sido inéditos, eles não puderam ser ao vivo por causa dessa minha saída aí, não é? Então, primeiramente, um abraço para o Júnior, a Sabrina e a filha Sofia, de Fortaleza, Ceará. Obrigado pelo carinho de vocês para com o programa. Um abraço também para todo o pessoal que faz parte da Força Jovem Adventista, um pessoal aí que trabalha com muito carinho para levar a mensagem de Deus a todas as pessoas. Que Deus guarde vocês. E alguns abraços a mais aqui para algumas pessoas que mantiveram contato conosco pelo Facebook do Na Mira da Verdade. A Paola, o Bruno e o João Henrique, de 1 ano e 9 meses, têm aceitado a mensagem bíblica através do programa. Deus guarde vocês. Um abraço para todos os angolanos que acompanham Na Mira da Verdade, vocês são especiais para nós. Um abraço para o Simon Santos, que diz que tem aprendido muito da Bíblia através da Novo Tempo e do Na Mira da Verdade. Que Deus guarde vocês e eu peço que Deus nos abençoe no programa de hoje para juntos aprendermos o que realmente Apocalipse 17 pode nos ensinar. Ok, professor, muito bem, nós já estamos começando quente aqui o ano, né? Agora nós estamos começando o ano hoje, né, professor? Para nós o ano começa hoje, quente, e você sabe que nesse momento aí que você esteve fora, você bem acompanhou lá de fora, lá da Argentina, a questão da renúncia do Papa Bento XVI. Exato. E nós vimos que você postou ali um assunto sobre isso, porque começou a ter muita polêmica no meio evangélico com relação a esse assunto, baseando-se na questão da profecia de Apocalipse 17, onde fala dos 7 reis, e que começam a achar que o 8º rei estaria para vir aí, e assim cumprir a profecia. E professor, esses mitos começaram a inflamar. Exatamente. A inflamarem, principalmente no blog do Na Mira da Verdade. Você ainda que não conhece o blog do Na Mira da Verdade, você pode acessar lá. Pode acessar agora, você que está aí com o seu tablet, você que está com o seu smartphone, você acessa novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ali você vai ver toda essa polêmica que houve sobre essa questão de Apocalipse 17, baseando-se nessa renúncia do Papa Bento XVI. Agora, professor, a pergunta é a seguinte. Essa profecia de Apocalipse 17, o que de fato ela nos diz? É uma profecia que já se cumpriu? É uma profecia que vai se cumprir? É de fato uma profecia? O que é isso, meu amigo? Pois olha, amigo Tito, realmente eu escrevi no blog do Na Mira
que existem alguns profetas de plantão que não podem ver o Papa se mexer na cadeira e já começam a fazer um monte de interpretação que não tem cabimento. Por quê? Por falta simplesmente do estudo bíblico, não é? Quando você se utiliza do método historicista de interpretação, o que é o método historicista? É aquele método em que você analisa a profecia de um ângulo histórico. Você vê o que o passado, o presente e o futuro tem de relação com a profecia. Quando você utiliza esse método, você jamais pode aceitar algumas teorias que se propagam no meio religioso. Então, nessa explicação eu queria dizer o que os 7 reis do Apocalipse 17 podem ser e o que não podem ser de maneira nenhuma. Primeiro, vamos começar a ver o que os 7 reis de Apocalipse 17 podem ser. Porque não existe um posicionamento fechado em relação a este assunto. Porque em matéria de profecia, devemos ter em conta umas coisas importantes, e uma delas é a de que profecias mais complexas, para entendermos todos os seus detalhes, precisamos esperar que essas profecias se cumpram. Vamos começar a interpretação de Apocalipse 17 e apresentar aqui algumas sugestões interpretativas mais óbvias, e depois vamos apresentar aquela, diríamos assim, bobagem que é apresentada no meio religioso e que não pode ser aceita por todo estudante sério das Escrituras. Vamos ler aqui, vamos começar lendo Apocalipse 17 a partir do versículo 1 para começarmos aqui o nosso estudo. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram e com o vinho da sua prostituição. Aqui de início eu não vou explicar todos os detalhes, fiz um pouco disso no blog e farei em outros artigos também. Mas aqui a princípio é o seguinte, o capítulo 17 fala do julgamento da grande meretriz. Então temos que entender o assunto dos 7 reis do Apocalipse nesse contexto. Vamos interpretar agora quem é a grande meretriz de Apocalipse 17, usando a Bíblia e o método historicista. Aqui no versículo 6, já começamos a ter a interpretação. Vi que a mulher, ou seja, essa grande meretriz, né, de Apocalipse 17, estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Veja, aqui há um íntimo paralelo com Daniel 7:25. Por quê? Aqui em Daniel 7:25 você percebe que haveria na história do povo de Deus um poder que perseguiria os cristãos, que perseguiria os filhos de Deus. E aí você vai para Daniel 7:25 e você percebe que é um texto paralelo com Apocalipse 17:6. E aí você vai entender que esta mulher embriagada com o sangue dos santos do Altíssimo é o mesmo poder representado pelo chifre pequeno em Daniel 7, verso 25. E aqui vamos obter mais uma luz para a nossa interpretação bíblica, seguindo o método historicista de interpretação, que foi o método adotado pela grande maioria dos protestantes até o século XIX. Infelizmente foi abandonado, não é? Então Daniel 7:25 diz assim: ele, que é o mesmo poder que corresponde a Apocalipse 17:6, falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. E aqui há um outro paralelo com Apocalipse 13:7. Olha o que diz aqui. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Você percebeu? Apocalipse 7:25, Apocalipse 13:7 e Apocalipse 17:6 estão falando de um mesmo poder. Quem perseguiu os cristãos na Idade Média e quem mudou a lei de Deus de acordo com Daniel 7:25? Você percebe, por exemplo, no Catecismo, que o mandamento lembra-te do dia de sábado para o santificar foi substituído por domingos e festas.
E que o segundo mandamento que diz para não adorarmos imagens de escultura foi tirado inteiro do catecismo e foi feita uma mudança radical na lei de Deus. Lei essa que Jesus disse em Mateus 5,17 que não era para remover dela nem um i e nem um acento til. Então, o poder representado pela grande meretriz aqui é o papado medieval, a igreja medieval. Agora, vamos fazer uma observação aqui. Os irmãos católicos que amam a Jesus e que seguem a Jesus não tem nada a ver com isso. A profecia bíblica apresenta o papado na história, mas os nossos queridos irmãos católicos e muitos amigos telespectadores e ouvintes do programa, nada tem a ver com isso. E eu vou lhe explicar o porquê. Por exemplo, a escritora Ellen White, que é uma escritora muito importante para o movimento adventista, ela escreveu uma coisa muito interessante no livro O Grande Conflito, página 449. Eu queria ler essa citação para você perceber que os adventistas de maneira alguma, jamais, desrespeitam os irmãos católicos ou não creem na salvação deles e de outras pessoas. Quem afirma uma coisa dessa é um desinformado e não sabe o que está dizendo. Né? O que diz, por exemplo, Ellen White sobre pessoas que pode não ter o conhecimento total da verdade? O que diz Ellen White, por exemplo, sobre os irmãos católicos que vivem de acordo com a luz que receberam? Nós temos um profundo respeito pelos irmãos católicos. E isso desde que Ellen White escreveu esse livro há muito tempo atrás. Né? Então, o Grande Conflito, página 449, diz assim, ó: mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que em assim fazendo estava a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Então, um adventista, por interpretar a profecia bíblica de acordo com o método historicista, jamais está sendo preconceituoso com os irmãos católicos, de forma alguma. Mas nós não podemos negar, querido irmão católico, que realmente o papado faz parte da profecia bíblica. E por isso nós temos que apresentar para você o relato bíblico com base no método historicista, porque o nosso compromisso é com você e com a verdade da Bíblia. E sobre os reis mencionados em Apocalipse 17? Bom, você vê aqui no versículo 9, por exemplo, que são mencionados 7 reis. E aí vêm os profetas de plantão e começam a fazer umas interpretações absurdas que, ao invés de ajudar a ensinar a Bíblia aos queridos irmãos católicos, acabam criando preconceito. Porque tem alguns, diríamos assim, profetas de plantão que acabam aí vendo o Papa mexer-se na cadeira e falam o seguinte: já que Ratzinger renunciou, o próximo Papa vai ser o 8º rei de Apocalipse 17. Isso é uma interpretação absurda, não faz parte do posicionamento oficial da Igreja Adventista. E no posicionamento oficial adventista, com base no método historicista de interpretação, esses 7 reis mencionados aqui tem 2 interpretações especiais para eles. Eu vou ler primeiro o texto. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. O que significa esses 7 reis mais este 8º? Bom, se nós levarmos o texto bíblico a sério, nós veremos que esses 7 reis não são 7 papas. Quem afirma isso, com todo respeito, não conseguiu ler com atenção o texto bíblico. Né? E está contribuindo para o preconceito diante de irmãos sinceros, que obviamente não vão aceitar essa barbaridade. O texto fala que destes 7 reis, quando João escreveu o Apocalipse, olha o que diz o verso 10, ó. 5 caíram e um existe. Um existe quando? Nos dias que João escreveu o Apocalipse. Aí eu pergunto, quando João escreveu o Apocalipse ali pelo final do século, ali 1º século, existia o papado? Não existia. Então, se um rei dos 7 existia nos dias de João, é claro que se o papado não existia, João não estava se referindo
há 7 papas neste capítulo 17. Para pensar isso, o indivíduo tem que rasgar da sua Bíblia esse verso 10, ou não lê-lo corretamente. Então, com base nisso, sendo que 5 reis caíram, um existia nos dias de João e um viria no futuro, existem 2 principais interpretações para isso. A primeira é que qual era o império, qual era o rei ou império ou reino que dominava nos dias de João quando ele escreveu o Apocalipse? O Império Romano. Ele é um dos poderes que oprimiu o povo de Deus. E quais foram os outros impérios que existiram antes de Roma? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Esses seriam os 5 reis que caíram. O rei que existia nos dias de João, o Império Romano, e o que viria, o 7º, é um poder, um reino que saiu do Império Romano, que é Roma papal. Então essa é uma das interpretações. A outra interpretação é a seguinte, que eu até anotei alguns detalhes, que seriam 7 formas de governo de Roma ao longo da sua história. Essas 7 formas de governo seriam, de acordo com alguns estudiosos, seriam o seguinte: realeza, consulado, decemvirato, ditadura, triunvirato, império e o último, papado, que saiu do Império Romano. Então essas são as 2 principais interpretações, né, que você pode aceitar porque tem embasamento bíblico. E aí quando você lê no versículo 12 de Apocalipse 17 sobre 10 chifres, você percebe na Bíblia, por exemplo, quando você vai lá para Jeremias 48, 25, você percebe que chifre em profecia bíblica simboliza um poder. E de acordo com um comentário muito interessante, aqui eu já vou finalizando para poder dar algumas sugestões de literatura. Este comentário é aqui em inglês, né? Revelation of Jesus Christ, é um comentário sobre o livro, né, do Apocalipse de Ranko Stefanovic, um erudito que escreveu sobre o assunto. Ele explica que os 10 chifres aqui mencionados são figuras escatológicas, ou seja, figuras futuras que representam a totalidade dos poderes e nações, né, que vão apoiar o anticristo no fim dos dias. Então, tem muitos detalhes da profecia que nós não podemos saber. Agora, alguns podemos saber através desse tipo de literatura séria. Então, resumindo, vamos parar, queridos irmãos, de ensinar bobagens que não têm embasamento bíblico, histórico e teológico. Vamos deixar que o texto bíblico fale por si mesmo e vamos ter a humildade de reconhecer que para certas profecias há outras possíveis interpretações e que só com o decorrer do tempo é que nós vamos poder ter uma explicação 100% certa. Agora, não vamos fazer interpretações, como o Tito bem falou no início, mirabolantes. Não vamos fazer interpretações que não podem ser apoiadas pelo contexto bíblico e que, ao invés de nos ajudarem a espalharmos a mensagem bíblica, cria preconceito no coração das pessoas, endurece o coração das pessoas e assim atrapalha que levemos a mensagem. E eu gostaria de finalizar lendo um texto que deveria ser levado muito a sério por aqueles que querem fazer interpretações esquisitas de Apocalipse 17 para tentar aí marcar um tempo para a vinda de Cristo. Não é? Tem um texto bíblico em Atos 1:7 que nós devemos levar a sério, que diz assim: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Aquilo que Deus revelou pertence a nós. Aquilo que Deus nos revelou pertence somente a Ele, como lemos em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. E eu finalizo recomendando para você algumas literaturas para você poder estudar mais a fundo todo o livro do Apocalipse e o Apocalipse 17 especial. Por exemplo, aqui eu tenho um livro que o título é o seguinte: Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse, do historiador C. Mervyn Maxwell. Ele apresenta a interpretação bíblica, teológica, com os dados históricos para você entender o Apocalipse, incluindo o Apocalipse 17. Esse livro pertence à editora Casa Publicadora Brasileira. Tá? E o telefone é 0800 979 0606
ou pelo site cpb.com.br. É um livro muito interessante. Recomendo também para você que lê inglês, né, este comentário de Ranko Stefanovic. Aqui tem a forma de adquiri-lo, é um comentário em inglês. Ele foi publicado pela Andrews University Press, ou seja, uma universidade muito reconhecida. E o site, não é, universitypress.andrews.edu. Né? Então, é um material que depois do blog eu vou colocar também algumas referências mais para você estudar sobre esse assunto. Esse é um comentário erudito, coisa séria, não é? Que vai lhe ajudar. E também eu tenho aqui anotado alguns artigos que seriam muito bons você ler para você entender Apocalipse 17. Tem um artigo do Dr. José Carlos Ramos, que foi um grande professor de teologia no Centro Universitário Adventista, em Arthur Nogueira, São Paulo, Engenheiro Coelho, melhor. Esse artigo sobre Apocalipse 17 saiu na Revista Adventista de junho de 2005, na página 10. Então ali tem uma resposta muito interessante. E há um outro artigo do Dr. Eckhard Miller, intitulado A Besta de Apocalipse 17, uma sugestão. Ele tem ali uma outra interpretação que também pode ser aceita pelo contexto bíblico, muito interessante. E você pode ter acesso a isso na revista teológica Parousia. Vamos fazer o seguinte, professor. Vamos chegar no blog, depois do programa, vamos colocar essa bibliografia, essa forma onde o pessoal tem para encontrar aí essa literatura no blog. Vamos colocar aí é mais no fácil, blog. Porque agora aqui o telespectador não consegue anotar tudo, não consegue pegar o e-mail. Então, Sim. nós vamos colocar isso no blog com todas essas interpretações, aí, em todos esses comentários bíblicos e onde adquirir os livros que nós indicamos aí nessa questão. Tá ok, professor? Exatamente. Só deixar registrado o título para caso alguma pessoa ver esse vídeo no YouTube, para ela ter essa referência, que essa revista da Parousia é de 1º de setembro de 2005, das páginas 31 a 41. Mas foi muito boa a sugestão do Tito. Nós vamos fazer isso no blog depois, tá? Que Deus abençoe a você e vamos continuar o programa aí, estudando a Bíblia, sem essas interpretações mirabolantes, como o Tito bem falou no início do programa. É isso mesmo, professor. Até porque eu acho que o mais grave dessa profecia é justamente a questão de marcar uma data para que Jesus volte. Como o professor mesmo leu aí, a gente não pode fazer isso, né? Mas ok, vamos lá, professor, tem muitas e muitas questões que não param de chegar aqui. Para você participar do nosso programa, basta você mandar a sua pergunta para o nosso Torpedinho SMS, o número é 12-9156-6972. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode acessar o nosso blog para você poder mandar a sua pergunta. Nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Eu também recebo aqui a sua pergunta online. Ou então através do Twitter e Facebook. Nosso Twitter é @Na Mira da Verdade, Na Mira da Verdade. E o nosso Facebook, se você ainda não curtiu a nossa página, não comentou isso, não deixou o seu comentário, nosso Facebook é namiradaverdade.nt, tá bom? Então acesse lá, participe com a gente e olha só, aqui pelo Facebook as pessoas estão comentando, falando um monte de coisa, vou colocar uma pergunta já do Facebook, tá bom? Bom, a próxima questão chegou aqui pelo Torpedinho SMS e a questão é a seguinte, deixa eu ver se tem o nome aqui, a Rosângela da Serra do Espírito Santo, ela diz o seguinte: se uma pessoa morre, devo interromper as orações por esta pessoa? Se continuar orando, Deus mudará o seu destino, a sua decisão? E aí, professor, a gente pode orar pelos mortos? Ou simplesmente se a gente está orando para uma pessoa, essa pessoa está doente, ela morreu, eu posso cessar a minha oração, porque já está selada ali a situação dela, ou ainda eu tenho chance de orar por ela que morreu e mudar o curso da vida dela? Como é que é isso aí? Pergunta muito interessante. Primeiro, precisamos ter em mente, queridos, que quando a Bíblia ensina sobre a morte, a Bíblia ensina que a morte é morte mesmo. Ou seja, a morte é um estado de inconsciência em que a pessoa está dormindo até o dia da ressurreição, como aprendemos em Apocalipse, ou melhor, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 55, e em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo capítulo 6, versículo 5, percebemos que os mortos, mesmo os justos, os que aceitaram a Cristo como Salvador, eles estão ainda aguardando a ressurreição e eles não estão em algum lugar intermediário ou no céu adorando a Deus, né? Então o que diz o Salmo 6, versículo 5, que diz o seguinte, ó: quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos quem te louvará?
Ou seja, se não há consciência na morte, porque a pessoa não pode se lembrar de Deus e nem adorar a Deus, não tem um porquê de orarmos pelos mortos. Até mesmo porque você vai aqui em Hebreus, capítulo 3, verso 13, e você descobre que as únicas chances de salvação de uma pessoa são quando essa pessoa está viva. Hebreus 3,13 diz o seguinte: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Veja, o texto bíblico diz que nós devemos nos consagrarmos a Deus todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. E por quê? Para que no futuro o nosso coração não seja endurecido pelo pecado. E quando você vai para 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, ali é dito também que hoje, ou seja, enquanto estamos vivos, é o dia da salvação. Depois da morte, não há mais oportunidade de salvação, porque o caso de cada pessoa é decidido enquanto ela está viva. E para finalizar essa resposta, eu queria deixar mais um texto bíblico, que é Romanos 14, 12. Romanos 14, 12 diz que é nessa questão do juízo de Deus, nós não podemos prestar contas por ninguém. Romanos 14, 12 diz assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso, orar pelos mortos é uma prática que podemos considerar antibíblica e que não vai interferir em nada no juízo divino, porque tudo o que a pessoa fez durante a sua vida já determinou o seu destino eterno. Muito bem, professor. Bom, o nosso tempo não para, ele corre demais, a gente tem que ir para o intervalo, mas antes eu quero mandar um abraço todo especial para todos os nossos queridos irmãos que assistem a gente na região central e sul do Paraná. Vocês que estão acompanhando aí o programa Na Mira da Verdade, um abraço muito carinhoso. Vocês que nos ouvem através da Rede de Rádios Novo Tempo, um abraço muito carinhoso a vocês também. E você que está assistindo a gente pelo Twitter, assistindo a gente pela internet, pelo YouTube, um abraço a você também que está acompanhando a gente. A gente tem que ir para o intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta ao vivo, agora são 21 horas e 34 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado por você fazer o programa Na Mira da Verdade acontecer. Afinal de contas, são as suas dúvidas, não é? São as suas perguntas, os seus questionamentos que nós colocamos na mira da verdade e respondemos à luz da palavra de Deus. Eu não canso de dizer isso, que não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião do programa Na Mira da Verdade, não é a opinião do professor Leandro Quadros, e sim o que a palavra de Deus nos apresenta. Única e exclusivamente a palavra de Deus. Tá bom? Participe do nosso programa, mande a sua pergunta. Eu sei que são centenas de perguntas que chegam aqui em uma hora de programa. Eu não consigo colocar a sua pergunta, talvez. Mas não desista, não. Insista na sua pergunta, que a qualquer momento ela vai estar na mira da verdade. Muito, muito obrigado pela sua participação, tá? Hoje nós estamos aqui também com o Facebook, os nossos internautas que estão conectados aí nessa grande rede social. E olha aqui, o pessoal chuta de todos os lados, viu? O Felipe, o Francisco de Ji-Paraná, ele postou lá no Facebook, mas ele postou aqui no blog também. O Léo também comentou sobre essa mesma pergunta que eu vou fazer aqui agora. E a questão, professor Leandro Quadros, é a seguinte. Olha só o que ele escreveu. Vocês dizem que o sábado é o selo de Deus, mas não temos nenhuma referência bíblica para isso. O sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Mas o selo é o Espírito Santo. Efésios 1, de 13 e 14. E 4, 30. Guardo o sábado, mas não creio que seja um selo. Explique isso para mim. Olha aí, professor. O Léo Alcântara também falou sobre esse selo de Deus. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre o selo de Deus, o sábado. Para o nosso telespectador, a gente sempre chega às questões sobre o sábado
centenas de perguntas. E a gente tem que colocar para esclarecer cada vez mais essa questão do sábado. Professor, como é que você sai dessa aí agora? É ou não é o selo de Deus, meu amigo? Prove aí. Muito boa pergunta. Deus realmente tem 2 selos. O primeiro selo é o selo chamado do Espírito Santo, né? De acordo com Efésios 4, 30 e 31 e Efésios 1, 13 e 14, não é? Ele sela o coração da pessoa para dar à pessoa a certeza de que ela é salva em Cristo. O selo do Espírito Santo é um selo que identifica quem aceitou a Cristo como Salvador pessoal. Agora, o sábado, apesar de a salvação ser unicamente pela graça, não é pela lei, não é? O sábado, além de ser um sinal de adoração entre Deus e o seu povo, ele também não deixa de ser um selo. Por quê? Vou ler para você aqui alguns textos que vão lhe ajudar. O primeiro deles encontramos aqui em Apocalipse capítulo 20, versículos 12, 20 e 21, que diz o seguinte: Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu sou o Senhor, que fiz deles um povo santo. Veja, o sábado aqui não é apresentado pelo profeta de forma legalista, como um meio de salvação. Ao guardar o sábado, nós estamos lembrando que além de Deus ser o nosso Criador, Ele é aquele que nos santifica. A doutrina bíblica do sábado nada tem a ver com legalismo, quando a entendemos corretamente. É um sinal da nossa santificação com Deus. Agora, alguns dizem assim, esse texto se refere só ao povo de Israel. De forma nenhuma. Porque você lê o verso 20 e o 21 e você percebe que Deus convida todas as pessoas para terem esse sinal no seu coração. Santifique os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim. Não agiram de acordo com os meus decretos e não tiveram cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas e profanar os meus sábados. Veja, o sábado como um sinal, como um selo entre Deus e seu povo, não é só para Israel. Aqui está generalizando o assunto. Agora, por que o sábado, além de ser um sinal, ele é também um selo? Por causa de Isaías 8,18. Então, se você utilizar Isaías 8,18, você vai perceber que o sábado, além de ser um sinal entre Deus e o seu povo, ele também é um selo que identifica quem adora a Jesus no verdadeiro dia de repouso. E aqui, Isaías 8,16, que é o texto-chave para lhe ajudar, amigo, nessa resposta, diz o seguinte: Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Se a lei será selada no nosso coração, se de acordo com Hebreus 8:10 o Espírito Santo vai escrevê-la no nosso coração, e se no desfecho final do conflito entre o bem e o mal a adoração está envolvida, é óbvio que o sábado, por fazer parte do 4º mandamento da lei de Deus, ele também é selado no coração dos discípulos de Cristo. Então, não há contradição alguma no fato de o Espírito Santo ser o selo que identifica quem aceitou a Cristo como Salvador, e no fato de o sábado ser o selo que identifica quem adora o Salvador no verdadeiro dia de repouso. Ok, professor, muito bem. Obrigado aí pela sua resposta. Eu queria mandar um abraço ao Ismael Cruz, ele é da Igreja Quadrangular, ele está aqui no Twitter falando assim, olha, manda um abraço para mim, curto muito o programa Na Mira da Verdade. Um abraço não só a você, Ismael, mas também a todos os nossos irmãos da Igreja Quadrangular, a todos os nossos irmãos da Igreja Batista, Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana, nossos irmãos da Igreja Católica, que acompanham o programa Na Mira da Verdade e mandam as suas perguntas para a gente aprender sobre a Palavra de Deus. Muito, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá bom? Bom, eu tenho uma perguntinha que chegou pro blog aqui, bem interessante, meu amigo. Opa! Olha só, essa aqui, ó, tá na mira, quero ver você, jovem. A questão é a seguinte: boa noite. Nós humanos temos autoridade de curar e libertar à distância outra pessoa através de oração e jejum, como Jesus fez com a filha da mulher cananeia? E aí, professor, a gente tem poder de cura para uma outra pessoa à distância, orando e jejuando por ela?
Afinal de contas, Jesus disse que nós poderíamos fazer milagres muito maior que os dele. Como é que fica isso daí, meu amigo? Pois olha, é interessante que o texto bíblico, eu não vejo nada na Bíblia que limite a atuação do poder sobrenatural de Deus através de nós, mesmo que tenhamos que fazer algo à distância, diríamos assim. Só que devemos ter em mente, primeiramente, que nós em si mesmos não temos poder para isso. É o poder, querido irmão, querida irmã que nos acompanha, que recebemos de Deus. Por exemplo, aqui em Tiago 5,16, é dito o seguinte, ó. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Sendo que a oração de um justo é poderosa e eficaz, eu creio que isso transcende o espaço, não é? Então, se você ora por uma pessoa para que Deus a cure, ou a liberte, ou ajude, independente da distância onde ela estiver, Deus vai atuar. Porque nesse texto de Tiago 5,17, 5,16, percebemos realmente que o poder da oração é muito grande e que o poder de Deus, é claro, através dos seus filhos, ele transcende o espaço. Agora, é claro, um contato evangelístico mais próximo, olho no olho, é o ideal, né, para que a pessoa se sinta cada vez mais amada por Deus e amada por você que está levando a mensagem dele a essa pessoa. Ok, professor, agora eu queria oferecer para você o nosso presente, que a cada semana eu ofereço aqui, mas olha, queridos, é um presente mesmo. Essa verdade aqui, ó, ou melhor, essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista não é apenas uma revista, não. Isso aqui é um verdadeiro curso bíblico. Se você quer aprender sobre a Palavra de Deus, você que acompanha o programa, você está vendo aí o programa, não é à toa, você está querendo aprender sobre a Palavra de Deus. Para você aprender a Palavra de Deus, tem alguns mecanismos que podem ajudá-lo. E esse aqui é um deles. É uma revista que nós oferecemos gratuitamente para você. Você vai entrar lá no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, vai clicar, se você ver ali do lado direito, depois eu vou mostrar aqui para você na tela, você vai ver do lado direito, tem um espaçozinho que tem o desenho desta revista. Basta você clicar ali, você vai entrar em um lugar que você vai preencher os seus dados, você vai receber gratuitamente na sua casa. Não perca tempo, ela é de graça. Vai chegar aí na sua casa sem custo nenhum e você vai ver assuntos interessantíssimos. São 16 temas que estão expressos nessa revista aqui e no finalzinho ali você tem um pequeno questionário para você responder daquilo que você leu, estudou e aprendeu. Tá bom? Então peça hoje mesmo, é um presente que a gente quer dar para você, Verdades para o Tempo do Fim. E eu tenho uma outra dica, se você é hispano, no Brasil nós temos muitos hermanos que estão morando aqui no Brasil, e se você quer aprender sobre a Palavra de Deus, nós temos também um curso bíblico em espanhol para você, chama-se La Biblia Habla. É só você entrar em contato também no nosso blog e pedir esse curso bíblico em espanhol. La Biblia Habla é um guia de estudos fantástico para você aprender sobre a Palavra de Deus, tá bom? Então esses são alguns presentes do Na Mira da Verdade para você, em agradecimento pelo que você tem feito aí pelo programa, ou seja, tem feito o programa acontecer através das suas perguntas, e você que é um estudioso da Bíblia, essas são algumas ferramentas que vai ajudá-lo a aprender mais sobre esse livro sagrado que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Peça agora mesmo, entre lá no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Falando em blog, o Roberto de Osasco entrou lá no nosso blog e mandou uma pergunta para a gente aqui. Professor Leandro Quadros, se prepare aí, meu amigo. Esse nosso irmão, ele diz o seguinte: olá, meu nome é Roberto, pertenço à denominação batista e gostaria de saber o seguinte: se o pecado contra o Espírito Santo de Deus é imperdoável, aquele que o pratica, Deus deixa que permaneça vivo? Porque o indivíduo que está vivo, ele não pode ter a chance de se arrepender e ser perdoado? Olha aí, professor, se o indivíduo comete o pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável, Deus permite que ele fique vivo? E outra, se ele está vivo, professor, ele não tem a chance de ser perdoado? Como é que é isso daí? Como que é essa questão do pecado contra o Espírito Santo? Olha, essa pergunta é muito interessante, é a primeira vez que eu me lembre no nosso 4º ano de programa, que estamos indo agora para o 4º ano, que eu recebo essa pergunta por esse prisma. Sim. Nós sempre recebemos
perguntas sobre o que é o pecado contra o Espírito, e eu recomendo que o nosso querido internauta, ouvinte e também telespectador, vá ao nosso blog e digite Pecado Imperdoável, Pecado contra o Espírito Santo, e além de artigos, você vai ter vídeos onde nós abordamos mais detalhadamente esse assunto. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, por que Deus deixa vivo uma pessoa que cometeu pecado imperdoável, ou seja, fechou tanto o coração para o Espírito Santo que ela não ouve mais a voz de Deus? Pelo seguinte, porque de acordo com a Bíblia, a morte do ímpio, se não ocorrer naturalmente, não é? Ela será no dia do juízo final. Então é isso que a Bíblia ensina. Eu vou ler para você aqui o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 até o verso 10. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Verso 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. Então a Bíblia explica o seguinte, que mesmo que uma pessoa esteja perdida e já tenha fechado o seu coração a Deus através do cometimento do pecado imperdoável, ela permanece viva porque Deus decidiu que é no futuro, no juízo final, que a pessoa receberá a punição, que a Bíblia chama também ali em João 5, 28 e 29, de segunda morte. Você pode ler também ali, na verdade, Apocalipse 20, não é? 4 a 6. Levemos em conta também, né, que em Mateus 24, 30 e 31 é dito que quando Cristo voltar, pelo resplendor da sua glória, os ímpios, os maus, os que não aceitarão a Cristo serão destruídos. Em Apocalipse 6, 14 a 17 diz o mesmo. Então Deus decidiu deixar para a volta gloriosa de Cristo. Ele escolheu a volta gloriosa de Cristo como momento em que ele vai punir definitivamente aqueles que não aceitaram o plano de salvação. Ok, professor, eu queria aproveitar para você e mostrar o nosso blog aqui nessa tela para você conhecer um pouquinho o nosso blog. Esse aqui é o blog do Na Mira da Verdade, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Se você quer, nós temos aqui um monte de coisa. Nós temos aqui todos os programas anteriores do programa Na Mira da Verdade. Nós temos aqui todos os posts que colocamos semanalmente. Por exemplo, o que nós começamos a falar hoje aqui sobre essa questão do Apocalipse 17, tem 2 artigos aqui que foram colocados aqui pelo professor Leandro Quadros, um breve resumo do posicionamento oficial da Igreja Adventista sobre o Apocalipse 17 e a polêmica em torno do que ele já tinha escrito antes sobre esse assunto, logo depois que Bento XVI diz que ia renunciar. E se você quer achar qualquer tipo de assunto que nós falamos aqui no programa, você clica aqui, aqui tem o lugar de procura. Só você clicar aqui e colocar, por exemplo, se você colocar dízimo, aqui eu apertei na TV, não vai dar agora. Você coloca aqui dízimo, ele vai aparecer tudo que nós apresentamos aqui falando sobre dízimo. Qualquer assunto que você quiser, é só você colocar aqui nessa busca que você vai encontrar. Além de ter também todos os vídeos do programa Na Mira da Verdade e também pedir aqui a revista que eu acabei de apresentar para você. Esse aqui é o espaço para você pedir a sua revista. Revista gratuita. Só clicar aqui e você vai receber a sua revista em casa, tá bom? Eu queria dizer para você também, meu amigo, que nós temos muitas e muitas pessoas que acompanham aqui com a gente e perguntam e comentam no Facebook, no Twitter. A gente não consegue atender a todos, mas a equipe do Na Mira da Verdade está aumentando e nós vamos estar mais presentes, pertinhos de você aí, para te dar todo o apoio que você precisa para aprender mais sobre a Palavra de Deus, tá bom? Tanto no Facebook, nosso Facebook é namiradaverdade.nt, o nosso Twitter é @namiradaverdade e o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Continue participando lá, mandando as suas opiniões, mandando suas dúvidas e aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. Aqui pelo nosso Twitter SMS, que você pode mandar a sua pergunta, o número é 12-9156-6972. A questão é a seguinte, professor Leandro Quadros. Pois não, meu amigo. Olha aqui, meu amigo.
Por que a genealogia de Jesus em Mateus não condiz com a genealogia de Jesus em Lucas? Como explicar isso? Me chamo Davi e sou de Bela Vista. Como que é isso aí, professor? Existem duas genealogias nos evangelhos aí? Mateus e Lucas? É isso? Olha, isso é uma questão muito interessante. A questão das genealogias, devemos ter em mente o seguinte. Tem muitos estudos sobre o assunto, mas uma das explicações interessantes sobre essas diferenças é o seguinte: depende da visão de mundo do evangelista que foi inspirado por Deus. Então, por exemplo, Mateus queria dar uma ênfase ao Jesus humano, certo? Então, ele fez uma genealogia em que ele selecionou, né, alguns familiares mais importantes e descendentes de Israel que falavam do Cristo. Agora, Lucas, você percebe que ele, por ser um médico, gostar de mais detalhes, ele, além de enfatizar o Jesus humano, ele dava algumas pinceladas no Jesus divino também, não da mesma forma que João, é claro. Devemos ter em mente que quando Deus inspira um profeta para escrever, ou um evangelista, Deus não tira a personalidade do indivíduo e a sua individualidade. Deus permite que o profeta olhe os acontecimentos com as suas próprias lentes. E por isso você percebe alguns relatos nos evangelhos que são diferentes, mas não são contraditórios. Simplesmente é a visão de mundo do profeta a respeito daquele conhecimento. Certo? Então, as genealogias não são contraditórias. Simplesmente cada genealogia destaca um aspecto específico da pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, professor. A próxima pergunta aí, antes eu queria mandar um abraço para o seu Ademar de Curitiba, que acompanha o programa Na Mira da Verdade. Ele não tem o Twitter, ele não tem a internet, mas ele é um assíduo telespectador do programa. Ele me ligou hoje aqui, mandou 3 perguntas, mas eu vou colocar uma pergunta do senhor aqui, viu, seu Ademar? Fique ligado aí para a resposta do professor Leandro Quadros. Professor Leandro Quadros. Pois não. A pergunta dele é a seguinte: quando Deus fala lá no Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, quais eram as entidades que estavam envolvidas? Era Deus e os anjos? Era Jesus e Deus? Como é que é isso daí? Por que ele fala lá, façamos? Quem foi que fez o ser humano? Quem foi que criou o ser humano? É mais de uma pessoa? Como que é? Essa pergunta é extremamente importante porque ela nos mostra que realmente a divindade não é formada por um ser isolado. Vou explicar um pouco mais sobre isso. Quando você percebe na palavra de Deus a questão da divindade, quando você estuda a fundo, você percebe que a doutrina da Trindade não é pagã, como muitos dizem. Essa afirmação de que a doutrina da Trindade é algo pagão, ela não pode ser comprovada pela história. Por quê? O paganismo ensina a existência de vários deuses com poderes diferentes. Já a doutrina bíblica da Trindade ensina a existência de 3 pessoas, mas que têm a mesma essência divina, mesmo que tenham funções diferentes na criação e no plano de salvação. Uma coisa interessante também é que a divindade é apresentada na Bíblia de maneira plural, já com esse propósito, nos mostrar que Deus não é um ser isolado, que em algum momento da eternidade viveu sozinho, sem ter alguém para ele amar. Ele tinha sim a divindade, havia na divindade 3 pessoas iguais em essência, para que pudessem se amar desde a eternidade. E quando nós lemos Gênesis 1:26, percebemos realmente Deus utilizando uma linguagem plural. Ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Alguns dizem assim, Deus poderia estar falando com anjos. Com todo respeito, isso é um absurdo, porque a Bíblia não apresenta os anjos como sendo criadores. Você percebe em Hebreus 1:14 que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação daqueles que creem em Jesus Cristo. Então aqui Deus está tendo um diálogo, sim, com outras pessoas da divindade. E quem são elas? Quando você vai para Gênesis 1:2, você percebe que o Espírito Santo está presente. Diz o seguinte, a terra, porém, vou ler desde o verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia,
havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha que interessante, o Espírito de Deus não se refere a simplesmente um vento de Deus que pairava sobre as águas. Por quê? A palavra hebraica para pairar é a mesma palavra utilizada em Deuteronômio 32:11 e só aparece ali de novo esse termo. Em Deuteronômio 32:11 é mencionada uma ave-mãe voando de modo vibrante e protetor sobre os seus filhotes. Por que Moisés utilizou essa palavra em referência ao Espírito Santo? É óbvio que ele está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo no princípio da criação, quando o nosso planeta era um caos, ele estava sobrevoando de modo vibrante e protetor para criar e cuidar da vida que ele, o Espírito Santo, criaria no planeta juntamente com Deus Pai. É muito lindo esse significado no texto bíblico. E além do Espírito Santo e Deus Pai estarem presentes na criação, quando você lê, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 1 a 3, você percebe que o Senhor Jesus Cristo também estava presente. Então você percebe realmente que a criação, da criação do universo e do planeta Terra, 3 pessoas fizeram parte e as 3 pessoas formam uma divindade. Então em João 1 a 3 e verso 14 é dito o seguinte, no princípio, aqui está nos levando lá para o Gênesis novamente. No Gênesis 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por que Cristo é chamado de verbo? Porque ele é o agente ativo da criação de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então você percebe que realmente, de acordo com a Bíblia, não é? 3 pessoas estiveram envolvidas no processo da criação. Deus Pai, o Espírito Santo e também Deus Filho, Jesus Cristo. Não é por acaso, queridos, que em Atos 3,15 é dito que Jesus é o autor da vida. Não é por acaso que em Isaías 9,6 é dito que Cristo é Pai da eternidade. Não é por acaso que em Atos 5, 13 e 4 o Espírito Santo é chamado de Deus. E por isso você e eu, em atitude de reverência e respeito, devemos adorar tanto a Deus Pai, quanto a Deus Filho e quanto ao Espírito Santo. Muito bem, professor. Eu queria agora mostrar 2 pessoas que vieram assistir o programa aqui ao vivo com a gente. Opa, isso é muito bom. Nós temos aqui 2 pessoas, um casal, o Luca e a Flávia Mendes, que vieram aqui acompanhar a gente. Muito obrigado pelo carinho da presença de vocês aqui para ver o programa, se realmente é ao vivo, viu? Um abraço a vocês aí que vieram nos assistir. Professor Leandro Quadros, nosso tempo está correndo e acabou. Não tem mais o que fazer. Rapaz. Nós temos que simplesmente ir embora, porque logo depois aí vem a propaganda política. Então a gente tem que ir embora mesmo, viu? Tá, um abraço e a gente se encontra terça-feira que vem, tá bom? Um abraço, amigo Tito, um abraço a todos vocês, amigos telespectadores, ouvintes e internautas. Obrigado pelo carinho. Entrem no Facebook, no blog, no Twitter, vamos manter contato e nunca esqueçam, sempre que vocês tiverem a coragem de perguntar, unicamente a Bíblia terá a coragem de lhes responder. E lembre-se, todos os seus questionamentos aqui nesse programa vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!